Olá pessoal, hoje eu vou estar falando para vocês sobre as plantas carnívoras, tá? Quem não conhece o nosso canal aí, a gente é da Floricultura DH Bancos de Jardim, situado aqui na cidade de São Leopoldo, tá? Aqui no estado do Rio Grande do Sul. Eu separei 5 espécies de plantas carnívoras que eu vou estar dando dicas para vocês de cultivo, tá? Essas plantas aqui, todas elas tu consegue adquirir aqui na floricultura, tá? Esse do potinho 9, hoje atualmente, no mês de novembro, elas estão custando R$ 18, tá? Pode haver reajustes de valores, tá? Vamos começar pela Dioneia, tá? A Dioneia, essa é uma das plantas mais tradicionais das carnívoras, né? O pessoal gosta bastante dela porque ela tem essa forma de ataque de ação, né? Que ela fecha as boquinhas, né? Essa planta aqui, ela costuma ser uma planta de pântano que gosta de bastante umidade, certo? Ambas dessas que eu vou mostrar para vocês não necessita vocês adubar ela, botar terra preta ou qualquer tipo de hormônio para a planta desenvolver, tá? Ela, infelizmente, ela morreria se vocês fizerem isso. Tá? A Dioneia também ela é conhecida por catamosca, né? E o nome científico dela é Muscipula típica. É uma planta que fica bem vermelha, quanto mais sol ela pegar, mais vermelha fica as boquinhas dela. Qual o cuidado que tu deve ter com a Dioneia? Tá? Se vocês verem aqui, eu deixo elas em imersão em torno de 25-30% de água, tá? Então eu vou botar ela novamente aqui. Ela fica com essa imersão. É sempre recomendado vocês regar apenas de baixo para cima, nunca encharcar ela em cima das aletas dela, né? Eu já vou estar mostrando para vocês o porquê. A Dioneia ela costuma soltar um odor interno dentro das boquinhas da boquinha dela, que acaba atraindo o inseto para as boquinhas, né? E ela tem um sensor que são algumas aletas que ela tem essa sensibilidade de fechar quando o inseto passa ali. Tá? A outra espécie de carnívora é a Drosera intermédia, tá? Essa planta aqui, ela tem essas aletas e eu vou filmar bem pertinho para vocês visualizar. Ela tem essas aletas que tem tipo umas colinhas na ponta dela, tá? Também essa seiva ali, o inseto vai até ali e ele fica colado nessas aletas, tá? O cuidado dela é o mesmo, tá? Eu esqueci de falar para vocês que ambas dessas plantas que eu estou mostrando para vocês aqui são plantas perenes de sol, elas gostam bastante de sol, tá? O cuidado que vocês têm que ter com elas, se vocês botar na torreira do sol aqui no Rio Grande do Sul, que faz muito calor, janeiro, fevereiro, infelizmente vai perder a plantinha, tá? Então assim, por quê? Elas são recomendadas plantar sempre em vasos plásticos, tá? Por ele ser impermeável e não tem problema de absorção de água. Então assim, não é recomendado botar em vasos de cerâmica ou cimento que são porosos, né, e não vai concentrar água. Então assim, se tu deixar ela esquecer, bota ela no sol lá e esquece de deixar ela com imersão de água ou evapora a água que ela está submersa, infelizmente ela vai ter um cozimento de raiz, tá? Um vasinho plástico desse aí, ele vai chegar aos seus 50 graus aí na torreira do sol, cozinhando e matando a tua plantinha, tá? Então assim, qual o horário bom de pegar sol? Ela necessita no mínimo de 4 a 6 horas de luz solar, tá? Para ela ficar nesse tom de vermelho, ó. Essas aqui elas já estão mais tonalizadas, porque elas já pegaram mais sol, né? A outra espécie que eu tenho de Drosera, essa planta aqui ela tem esse dilema, tá? A pronúncia dela seria Drosera, porém a gente chama de Drosera, tá? Essa outra aqui, que eu vou estar mostrando para vocês, deixa eu pegar ela aqui para vocês verem. Essa daqui ela é a espatulada. É uma planta que ela tem
tipo umas conchinhas, né? As aletas delas é também conhecida por Drosera colher, né? Ela tem tipo uma colherzinha, ela não tá focando muito aqui, deixa eu ver se eu consigo visualizar. Agora ficou bom. Ela tem essas aletas igual aquela anterior que eu falei para vocês, tá? E a forma de captura é a mesma coisa. Quando ela captura a presa, ela costuma ficar colada e ela vai fechando até o centro. Então ela captura e segura a presa bem no centro das aletas dela, tá? Uma outra planta carnívora que eu particularmente acho muito bacana é essa daqui. Também é do gênero das dróseras, tá? Essa daqui é a Carpensis, tá? Essa planta aqui ela tem essas aletas maiores, né? Também ela tem essas colas na ponta dela, né? E os insetos ficam colados. Algumas delas enrola e segura a presa ali. Aqui o ambiente que elas estão tem bastante inseto, então elas têm bastante alimento para elas aqui. Tá? Um cuidado que tem que ter com esse tipo de plantas, para ambas essas que eu mostrei para vocês, tá? Nunca querer alimentar a planta, tá? Quando ela precisa de alimento, automaticamente ela vai se alimentar por conta. Se ela não conseguir pegar nenhum tipo de inseto, o que pode acontecer com a planta? Ela pode consumir aletas dela mesmo, né? Nesse caso eu não tenho como saber se foi ou não, né? Mas deixa eu tentar focar aqui, ó. Essa aleta ali, ó, essa daqui, ela tá sem a boquinha, né? Provavelmente pode ter sido absorção dela ou de repente por fechar a boquinha, né? Isso é muito comum dela. Se vocês olharem ali no centro dela, tem várias aletas novas nascendo, né? Outra questão, às vezes ela perde todas as armadilhas da ponta. Tu não pode de forma alguma pôr ela fora, tá, pessoal? Porque tem épocas que ela entra em hibernação. E a hibernação dessa planta, ela infelizmente acaba perdendo as aletas e vem nascendo novas brotações. Então tem que ter esse cuidado para não se desfazer da planta pensando que ela está morta, certo? Outro cuidado, principalmente isso acontece na loja, eu vejo muito pessoal fazendo, tá? A gente compra uma carnívora pensando, eu vou alimentar ela, né? O legal seria essa questão, vou chegar em casa, vou pegar um pedaço de carne e vou alimentar ela. As crianças, principalmente, têm essa impressão que vão alimentar ela, tá? Então não necessita fazer alimentação. Outra questão, tá? Vou mostrar pro meu amigo, isso aí todo mundo quer fazer. Vou passar o palito ali dentro para fechar, né? Então assim, ó, infelizmente é uma forma também que não é recomendado de ação dela. Por quê? Como ela é uma planta, ela não se deve ficar fechando porque ela consome muita energia no fechar as aletas dela, tá, pessoal? O bacana de nós fazer o vídeo aqui, que não tem corte, a gente fala besteira, eu vou embrulhar falando com vocês, o vizinho vai bater no cachorro, os cachorros vão ficar indignados na vizinhança, o nosso vídeo vai ser assim, tá, pessoal? Então, a gente pede desculpa se não gostar, mas infelizmente o nosso canal vai ser bem assim, tá? Outra questão. Essa daqui são as Nepenthes, também é uma planta que eu fiquei muito fã dessa planta quando eu vi ela na Discovery. Discovery Channel tem um documentário sobre essa planta aqui, ó. Eu estava olhando para outra e gravando essa. Isso é uma coisa muito comum. Ela dá esses cones assim. Essa planta aqui ela vai se dar melhor em meia sombra, tá? Ela gosta de bastante sol, mas ao mesmo tempo tu tem que ter esse cuidado de não deixar ela na torreira do sol, senão vai acontecer o que aconteceu com essa daqui. Por que aconteceu esse secamento de folhas e caule? A gente acabou esquecendo a submersão de água dela, tá? E isso ocasionou de ela fazer esse secamento, tá? Uma planta de pântano que precisa de umidade, né? Faltando água, infelizmente ela vai dar esse secamento. Outra questão, esses conezinhos eles começaram
a secar, tá? Isso é muito comum nas carnívoras, tá, pessoal? Isso eu falo bastante para os nossos clientes que compram e daí ligam para nós, olha, tá morrendo, me ajuda aqui, o que eu faço? Né? Mesma situação das outras carnívoras, ela vai consumir este cone aqui. Então eu recomendo vocês nunca tirar ele, tá? Vocês só vão cortar ele quando ele tiver todo seco, quando ele tiver todo ressecado, aí sim tu pode fazer a poda e o corte dele, tá? O cuidado dessa planta, mesma questão, deixa ela em imersão de 10 a 20% da água e bastante claridade, tá, pessoal? Essa planta ela se dá melhor em meia sombra, sol da manhã e final do dia, para ela ficar bonita, certo? Quando ela nasce, todas as folhas delas costuma nascer na ponta dela, costuma nascer um novo cone, certo? Esse cone, ele, como é uma muda mais nova, o cone não está totalmente completo, ó. Tu pode ver que o bocal dele ainda não tá completo, né? E é uma planta que está se desenvolvendo ainda. Substrato para essa planta, tá? Não necessita vocês utilizar terra preta, adubo, em qual material que ela é plantada então. Aqui eu separei para vocês também um material que a gente tem na floricultura, tá? Necessitando a gente fornece. Esse é o musgo asfagno, né? Esse é utilizado junto com areia, tá? Pode ser areia de construção. Porém, se você for usar areia de construção, eu recomendo que vocês peguem a areia, lave-a, bota num plástico preto e deixa uns 2 dias no sol. Quanto mais forte o sol, melhor. Para não ter problema de trazer fungos, bactérias, pulgão, cochonilha para a tua planta, certo? O bacana dessas plantas é que todas geram flores, tá? Eu tenho aqui, olha como é bacana, ela é bem singela as florzinhas, é uma haste floral rosa, muito bonita, né? Agora na parte da noite, a gente grava os vídeos na noite, não dá para visualizar muito, e as folhinhas delas estão fechadas, as flores, né? Pessoal, quando vocês adquirirem a planta carnívora, tenta conciliar um ambiente mais apropriado, próximo do que ela gosta, tá? Então, se vocês quiserem usar aqueles aguapés, né, que são aquelas plantas aquáticas, botar ela num potinho que tu possa botar os aguapés e essas plantas aquáticas, pode fazer, porque vai estar resfriando a água dela quando elas estiverem no sol, tá? Quanto mais elas pegar sol, mais elas vão tonalizar, tá? Mais elas vão ficar vermelhas. O pessoal pergunta, essa aqui ela não tá com as boquinhas vermelhas ainda, né? Eu vi um vídeo que vai morrer. Não, não funciona assim, pessoal. Se ela ficar em meia sombra, tá? Ela começa a perder a tonalidade dela. Então tu pode utilizar quanto mais sol ela pegar, essas que são perênias de sol, mais bonitas elas ficam, mas não que ela vá morrer, tá? Olha como essa daqui tá começando a ficar vermelha. Hoje na nossa outra estufa eu tenho algumas nossas que a gente está utilizando agora para matrizeiras, que elas estão bem tonalizadas, só que eu infelizmente eu esqueci de trazer elas para mostrar para vocês. Tá, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida referente a esse assunto de planta carnívora, escreve nos comentários. Quem tiver o nosso contato, liga para nós, chama aí, que a gente vai estar auxiliando vocês da maneira que a gente pode, tá, pessoal? Uma questão que a gente vai sempre avisar para vocês, tá? Os nossos vídeos são simples, são caseiros, mas é com a maior boa vontade que a gente faz para vocês se darem bem com as plantinhas que vocês adquirem, certo? Se você não é inscrito aí, quiser acompanhar mais vídeo como esse aí, enrolado, cachorro gritando, se inscreve aí, tamo junto, tá, pessoal? Um forte abraço aí, tudo de bom para vocês.